Gente, caiu a ligação e depois eu deixei no volume baixo. Me perdoem. Ué, gente, o que aconteceu? Simplesmente apertei o botão de sair. Poxa, e a pastora estava orando. Me perdoa. Acontece, né? Nas melhores famílias. Nem parece que eu tô fazendo isso há tantos anos, né? Não sei o que aconteceu. E tá gravando, tá? Tá gravando até voltar a iniciar, aguardar a tela. Ai, será que ela não viu que caiu? Que ela deve estar de olho fechado orando lá sozinha. Não deve? Vou lá no grupo com ela, peraí. Fala. Ai, pecado. Poxa, Zenilda. Logo no dia que Zenilda tem que sair. Não, fica em paz, não tem problema. Eu tô rindo, porque foi tão sem querer assim, eu fui encostar a mão no celular. Esse botão vermelho fica logo aqui, né? E ela falou o quê? Nada? Ainda não falou nada. Falei, Ju, clica novamente no link, a reunião fechou, estamos te esperando. Gente, o livro, me fala. Ah, então. Só tem 4 pessoas ainda no grupo que vieram falar comigo. Todo mundo Umas de. faixinhas aí pro arrumar o cenário. Você sabe o que acontece? Eu acho que tá todo mundo de férias, aí ninguém quer pensar nisso. Entendeu? Oi? Eu acho que tá todo mundo de férias, ninguém quer pensar nisso. Fala de novo. Eu acho, diz o Zenilda. Tira aí, Zenilda, espera aí. Eu acho, vê se melhorou. Eu acho que tá todo mundo de férias e ninguém quer pensar nisso. Ninguém quer pensar agora, entendeu? Tipo, muita informação. E assim, quem quer não é da casa de Lloyd, entendeu? Quem quer tá fora. Aí eu falei que tudo bem, ué. Porque é pastora de Teresópolis, entendeu? Aí não tem problema. Mas vamos esperar, né? Ver se as meninas vão querer. Porque a gente precisa de no mínimo umas 10 mulheres. Senão não vale a pena, senão fica muito caro. Ah, mas eu acho que consegue. Ah, eu acho que consegue. O quê? Eu acho que consegue. Ah, eu acho tão profético. Não é nem pelo valor, né? Nem pelo livro em si. Porque, né? É, os outros foi tão legal. Gente, eu acho que ela não vai voltar. Acho que ela... Vamos orar. Deixa eu ver. Ela não respondeu, não. Gente, será que ela tá orando até agora de olho fechado? A gente tá gravando. Ela não respondeu. Puxa vida, hein? Bom, vou... E eu agora que não sei voltar. Peraí, onde é? Meu Deus. Ai, alguém entrou. Perdão, Ju, é ela aí. Tadinha, deve ter ficado orando lá sozinha. Aí ela entrou. Ju, tá me ouvindo? Pastora, perdão, pastora. Caiu a ligação. Peraí. Você Não, ficou eu orando fui sozinha. orando. Fiquei orando, mas tá bom. Deus ouviu. Glória a Não. Deus. Ai, pastora, tá gravando o tempo todo. E a gente ficou, eu acho que ela tá de olho fechado orando e não viu. Tava de olho fechado. Ai, pastora, nos abençoa. Não. Um De pouquinho da sua novo? porção de hoje. Amém. Aleluia. Amém. Mas É. eu orei no início, eu falei, fui embora, eu tava em silêncio, eu falei assim, elas devem ter fechado o microfone, né? Priscila ficou te mandando mensagem, a gente, meu Deus, ela tá orando de Não, olho fechado, tá embora, foi embora, fui foi. embora, fui Amém, embora. glória a Deus, é bom.
Vamos orar de novo? Ou você quer que eu ore ou já foi? Por favor. Tá bom. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, te louvamos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada porque, através da tua palavra, nós estamos reunidas aqui em teu nome. Nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, entregamos essa reunião e te pedimos, Pai, para que o Senhor seja bem-vindo, Pai, nos conduzindo, Senhor, pastoreando os nossos corações, porque só faz sentido, Pai, a gente continuar, Senhor, no ministério, porque o Senhor, Pai, tem nos conduzido, o Senhor tem pastoreado a nossa vida, e nós te pedimos, Pai, nessa manhã, Senhor, esteja com a gente, traga a tua presença sobre nós, traga a tua saúde sobre nós, que, Pai, a tua saúde, Senhor, esteja, Senhor, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida emocional, na nossa saúde física, Senhor. Nós precisamos da tua saúde. Temos vivido, Senhor, dias desafiadores, Senhor, onde, Pai, temos percebido, Senhor, o desafio de lidar, Senhor, com a depressão, o desafio, Senhor, de lidar com medo, com a insegurança, Senhor, com a inconstância, Pai. E nós ajudamos tantas pessoas, e nós sabemos que nós passamos por isso também. Nós passamos por medo, nós passamos, Senhor, por sentimentos, ó Pai, que muitas das vezes, Senhor, nos perturbam, Senhor. Mas nós queremos, Pai, nessa manhã te dizer, Pai, que nós estamos no centro da tua vontade. Nós estamos, Senhor, entregues a um propósito, Senhor. E só faz sentido, Pai, nós estarmos aqui porque o Senhor está com a gente. E nós te pedimos nessa manhã, nos abençoe, abençoe, Pai, a vida da pastora Ludmila, Senhor, os projetos, os sonhos, Senhor, os alvos. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo venha respaldar cada um deles, ó Pai, trazendo, Senhor, sobre a vida da tua filha, Senhor, Deus, a tua presença, a tua bênção. Nós colocamos, ó Pai, a vida de cada uma de nós, ó Pai, cada uma das tuas filhas diante do Senhor, aquelas que têm faltado, aquelas que não puderam estar, Senhor, aquelas, ó Pai, que têm sido, Senhor, contra-atacadas, Senhor, na mente, no coração, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos esconder, Pai, dos olhos do maligno, Senhor, que o Senhor venha nos esconder, Senhor, das tentações, Senhor, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, das tentações, daquilo, Pai, que o inimigo tem tentado, Senhor, ministrar o nosso coração. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas e nós entendemos que o Senhor, ó Pai, é a única pessoa que pode nos levantar, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor levante mais mulheres, que o Senhor levante mulheres fiéis, Senhor, mulheres comprometidas, ó Pai, com o teu reino, Senhor. Mulheres, Pai, que amam o Senhor acima de todas as coisas. Abençoe-nos, Senhor, nessa manhã. Traga sobre nós, Senhor, o alívio que nós precisamos. Traga sobre nós, Senhor, a palavra rema, Pai, que o nosso coração, Senhor, deseja, porque, Pai, nós ansiamos, ó Pai, em sermos pessoas melhores, em sermos mães, ó Pai, melhores, em sermos esposas melhores, em sermos pastoras melhores, em sermos filhas, ó Pai, melhores. Nós ansiamos, Senhor, em alinhar o nosso coração de acordo com a Tua vontade, mas para isso nós precisamos abrir mão, nos dê coragem para abrir mão, Senhor, abrir mão daquilo, Pai, que tem, Senhor, sabotado, Senhor, os teus propósitos na nossa vida. Nós queremos, Senhor, ceder ainda mais, nós queremos renunciar ainda mais, nós queremos um coração perdoador, nós queremos um coração reconciliador, nós queremos um coração livre, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar. Tira o peso, tira a bagagem da nossa vida, tira o peso, Senhor, às vezes da cobrança excessiva. Às vezes nós nos cobramos tanto, Senhor, e não é da forma que o Senhor nos cobra, não é a forma que o Senhor quer, Pai, que estejamos, Senhor. Às vezes, Pai, nós nos cobramos
tanto no ministério. Espírito Santo, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, Pai, o equilíbrio necessário, ensina-nos, Senhor, Deus, sobre o pastoreio, Pai, saudável, nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, o nosso coração. Nós te pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor traga sobre nós o teu renovo, que o Senhor traga sobre nós, Senhor, a tua lucidez, que o Senhor traga sobre nós o teu entendimento, porque quando nós temos o teu entendimento, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais esclarecedor. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Pai, fortaleça-nos. Nós entregamos as nossas vidas a ti e declaramos o teu renovo sobre nós, e nós te convidamos, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Poderoso, Amém. pastora. Nós tomamos posse, amém? Nessa manhã Amém. tão gloriosa, tão preciosa, queridas. O Senhor fez para mim e para você um novo dia, né? E a cada novo dia, né? Eu amo essa palavra que ele diz: a cada dia o Senhor cuida dos seus, né? O Senhor, ele protege os seus. E o Senhor, hoje é mais um dia da oportunidade do Senhor. E eu louvo a Deus, querida, porque nós estamos falando com mulheres, né? Que o entendimento do céu vem sobre nós, dizendo que nós somos mulheres que andamos na frente, que temos um rebanho, que temos pessoas para cuidar, pessoas para alimentar. Então, o Senhor requer de nós uma maturidade. E eu louvo a Deus porque, independente de quem viria hoje ministrar ou não, você está aqui, porque nós não estamos refém de pessoas, mas nós estamos simplesmente entregues à presença do Espírito Santo, simplesmente entregues àquilo que ele está fazendo e aquilo que ele fará, né? E eu louvo a Deus por isso. E eu creio que essa maturidade, essa dimensão espiritual que Deus está nos levando, também vai ser derramada, né, transbordar sobre a nossa igreja, né? Vai fluir do nosso altar, dos nossos púlpitos, uma unção para a nossa igreja, uma unção de autoridade, uma unção de entendimento, como a pastora ministrou aos nossos corações nessa manhã. E a nossa igreja vai receber isso. Então eu louvo a Deus por você estar aqui, por você estar entendendo isso, por você, querida, tá nessa dimensão aonde o Espírito Santo ele tá falando para mim, para você, né? Não é sobre o outro, é sobre quem você é. É sobre você ser a pastora posicionada, escolhida, improvável, né? Como a pastora falou, cheia de humanidade, cheia de dores, cheia de incertezas, inseguranças, né? Quantos temores, né? Para nós, a medida é outra. Para mim, para você, a, a, a balança de Deus, o peso da balança de Deus é outro. Porque o Senhor falou, filha, eu não dou um peso que você não possa carregar. Eu não dou um fardo que você não possa levar. O Senhor, ele é perfeito e ele não dá aquilo que a gente não pode suportar. E se ele está nos dando, se nós temos dores, nós temos lamentos, nós temos guerras espirituais, nós temos guerras internas, que às vezes ninguém vai entender. Às vezes nem o nosso marido, você vai compartilhar, ele não entende. Mas você, né, com o Espírito Santo, você e Deus tem aquela profundidade, tem aquele caminhar, tem intimidade, você entende. Então, nós precisamos entender isso, queridas. Como a pastora ministrou hoje, o Espírito Santo já chegou, ele veio na frente e ele falou o nosso coração nessa manhã, né? Os nossos temores, as nossas guerras, os nossos pensamentos, as nossas aflições, até mesmo as nossas frustrações têm um entendimento do céu na terra. E você precisa discernir isso. Eu e você precisamos andar nesse lugar. Primeiro com Deus. Primeiro guerreie. Primeiro repreenda, ore, clame, levante um clamor, chore aos pés de Jesus, né? Ore, clame ao Senhor para que Ele traga graça, para que Ele traga libertação, para que Ele traga confiabilidade. E depois você vai tomar um analgésico, depois você vai no médico, depois você vai perguntar, né? E o que está acontecendo?
Muitas vezes depois você conta para uma amiga, depois você compartilha com uma pastora querida, depois você escreve uma carta para Deus, depois você vai para sua devocional e você escreve, você coloca ali, né? Abre o teu coração, rasga o coração para o Senhor. Mas primeiro Deus, primeiro para Ele, né? A balança de Deus é muito justa e o Senhor, Ele é zeloso comigo e com você. Ele não quer que você compartilhe com ninguém a não ser primeiro Ele. Sabe, o Senhor tem ciúme de nós até com os nossos maridos. Primeiro Deus. Não coloque o teu marido num lugar que não é dele. Você primeiro precisa ir para o Senhor. Ore ao Pai, compartilhe com o Pai, confesse, e depois você compartilha com o teu melhor amigo, tu compartilha com o teu marido e você entrega para ele. E você abraça, né? Permite que ele te abrace. E aí a graça do Senhor nos alcança. A graça do Senhor traz essa balança perfeita, essa balança honesta. Eu amo isso em Deus, porque o Senhor, em todo tempo, ele fala: filha, eu tenho zelo para contigo. Então, hoje, não pense que o ministério para você ele vai ser um fardo, o ministério para você vai ser peso de injustiça, o ministério para você vai ser dolor, né? O ministério para você vai ser difícil. Não, Deus instituiu um sistema e o sistema de Deus ele é perfeito para mim e para você. Provérbios capítulo 11, versículo 1 diz: a balança é enganosa e abominável ao Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Aleluia, glória a Deus. Querida, sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? O peso que você carrega no Senhor é prazer. Para Deus, quando Deus olha o nosso ministério, a nossa sobrecarga, os nossos horários. Eu falei isso ontem na escola dominical para minha igreja. Eu falei: a minha casa não anda no horário desse mundo, a minha casa não tem a medida desse mundo, a minha casa não tem o peso desse mundo, sabe? Eu sempre zelei muito pelo sono das pessoas aqui da minha casa, né? Eu falo, na minha casa quem pode fazer barulho só eu posso fazer barulho. Eu não deixo ninguém acordar meus filhos, eu não deixo ninguém acordar meu marido. Quem acorda meu marido sou eu. Quem acorda meus filhos sou eu. O jardineiro daqui de casa, ele brinca comigo e ele vem trabalhar às 7 horas da manhã. Daí ele fala: dona Ludmila, são 10 horas, eu posso ligar a máquina? Eu, claro que pode. 10 horas você pode, mas 7 horas da manhã você não pode. Porque a minha casa, ela carrega um peso. A minha casa carrega tormentas. A minha casa carrega um cansaço que ninguém entende. Então, ao longo, né, da maturidade, a gente vai adquirindo isso. Então, talvez para você a régua, né, é botar todo mundo para fora, mas a nossa casa não, porque a nossa casa, ela precisa ser um refúgio, ela precisa ser protegida, né? Você como uma atalaia, como alguém que protege as portas da sua casa, você tem que proteger o sono do teu marido, o sono dos teus filhos. Querida, não deixa ninguém administrar aquilo que Deus confiou a você. A sua igreja, a sua casa, é comprometimento e responsabilidade nossa, minha e sua. Tem muita gente querendo mandar na igreja. Tem muita gente querendo te dar projetos, já viu? Todo mundo agora manda: ai, pastora, faça isso no seu ministério. Ai, pastora, faça isso na tua igreja. Ai, pastora, coloca a flor vermelha na tua igreja. Coloca a cruz no altar. Coloca... Ei, psiu. Ouça aquilo que Deus deu para você, a sua medida, calçada, sacudida e transbordante para a glória de Deus. Não é sobre o outro. A gente não vive por comparação, a gente vive por obediência. Amém? E hoje, Deus quer colocar a balança dele aqui na minha vida e na sua. Há um peso justo, há uma medida justa, né? Provérbios 16, 11 diz que o peso, né? Eles vindo do Senhor, eles trazem para corrigir, para medida. Eu amo quando nós pegamos as leis lá em Levítico. Pega lá Levítico, quer ver? Vamos abrir Levítico. Levítico 19. Levítico 19. Gente, e eu ainda tenho um texto básico para ler com vocês, mas rapidinho, olha só. Antes da gente ler o texto básico, Levítico 19. A palavra de Deus diz, Levítico 19, só o versículo 35 e o versículo 36. Eu vou ler na NVT, que é transformada, porque ela é muito atual para hoje, para o nosso entendimento. Olha isso, né? Olha, não use medidas desonestas
ao medirem comprimento, peso ou volume. Ó, medirem comprimento, peso e volume. Calçada, sacudida e transbordante, olha isso. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos. Tem que ter verdade, tem que ter integridade. A gente não pode pesar para a gente um peso e pesar para o outro. Se você não quer ser julgada, não julgue. Se você não quer ser ofendida, não ofenda. Quem muito ama, muito será amada. Quem muito julga, muito será julgada. Né? Ah, você não veio na igreja. No dia que a pastora falta, já viu, né? Vem aquele peso. Por quê? Porque você põe esse peso sobre a igreja. Então, quando você põe esse peso sobre a igreja, isso volta para você, porque Deus é justo. Ai, fulano é o quê? É chato. A medida vem para você também. Você também é chata, entendeu? Sabe? Então, assim, cuidado. Cuidado com as coisas que você fala, que você compartilha, que você ofende o outro. Ai, você não pode fazer isso. Então, você também não pode, né? Então, assim, às vezes a gente tem muito pro outro, para falar do outro, para olhar pro outro, e a gente esquece que a medida de Deus é exata, é íntegra, é verdadeira, é perfeita. Em Deus não há injustiça. Amém? Então, olha só. Assim como as vasilhas para medir os produtos, os pesos e os líquidos. Então, o Senhor está dando duas direções aqui, duas instruções para mim e para você. A primeira, que todo tipo de comprimento, peso e volume dele vem para a balança dele pesos exatos, são pesos justos. E a vasilha que nós usamos também tem um peso de medir. Para cada uma de nós, o Senhor está colocando uma medida de vasilha. E nós vamos nos lembrar de que quando a gente fala sobre santidade, santidade é ser separado. E o que era separado aqui? Para construir o templo, as vasilhas, né, as taças de ouro, tudo que era do templo de Deus não podia ser usado em outro lugar. Você não podia colocar como medida de outro lugar. Era exato para aquilo. Era o único propósito. Quando a gente pega Timóteo, né, em Timóteo vai dizer assim que o vaso, ele tem um fim próprio. Ele é útil para algo próprio. Se você pegasse o vaso, né, o vaso para fins desonrosos, você não podia usar o vaso para fins honrosos. Ou melhor, para mim, para você, para ficar bem claro, aquilo que é, né, aquilo que era profano e aquilo que era puro. O que é puro é puro, o que é profano. Um vaso para você colocar como um vaso de arranjo, um vaso bonito na sua casa, é para aquilo. Você não vai colocar para alguém fazer xixi, fazer cocô. Vamos falar na linguagem popular bem clara. Então, fins honrosos e fins desonrosos. Para puro e para santo. Aquilo que é separado. Então, o vaso, ele tem esse peso. E cada uma de nós aqui, nós somos um vaso. Nós somos uma vasilha. Nós somos uma igreja do Senhor para honrar o Senhor com pesos justos, com uma medida justa, calçada e sacudida para a glória de Deus. Nós temos um produto, querida, para medir, um produto para, né, usar como produtos para líquidos e secos. O Senhor, ele é muito organizado, ele é muito perfeito. Ele não vai deixar colocar peso de injustiça numa igreja que é uma igreja que tem um comportamento, e ele não vai deixar ninguém julgar aquela igreja. Ainda que eu acho que no tempo da maturidade, conforme a igreja vai crescendo, os membros vão crescendo, a maturidade vai chegando, aí o peso vem para outra medida. Aí Deus vai pegando outra régua, né? Igual a gente fala, os inércios, né? Aqueles que são novinhos na fé, aqueles que ainda estão no processo de santificação, Deus mede de uma forma. Aqueles que já são, minha irmã, já conhecem a palavra, que não tem para onde correr, né? Como Zenilda falou, não tem para onde voltar, não adianta. A medida para você vai ser outra. Como a pastora orou aqui hoje sobre nós, o perdão para você, querida, ele é inegociável. Ele não é uma escolha, ele é inegociável, é uma decisão, é um mandamento. Perdoar é necessário. Perdoe aqueles que têm te ofendido. Perdoe, porque para você a medida é outra. Você não tem mais como ficar de biquinho, de ficar murmurando, de ficar reclamando, de ficar cheia de melindre. Não, para você o perdão é outro. Nós temos sido intimidadas, irmãs, porque nós temos perdido a balança exata do céu.
Nós temos sido intimidadas porque nós ficamos inseguras e nós colocamos pesos desonestos diante de Deus. Se você quer ser instruída no ano de 2026, ande na balança exata de Deus. Coloque pesos e medidas exatas. Coloque a sua vida na santificação. Você é uma vasilha útil, separada para a glória de Deus. E o Senhor está dizendo para mim e para você, querida, eu quero te usar muito. Eu quero que você seja um vaso honroso, um vaso útil na mão de Deus. Eu quero que você seja um vaso separado. Você é uma vasilha separada. Na manifestação da glória de Deus, uma unção de prosperidade para as vasilhas. Lembra da viúva? Lembra que o profeta virou para a viúva e falou para ela? Pegue o máximo de vasilhas possíveis, porque é uma unção de prosperidade para mim e para você. Eu creio que esse ano vamos nos unir e nós seremos vizinhas umas das outras e a nossa vasilha vai transbordar do azeite. Nós veremos a prosperidade do Senhor na nossa casa, nós veremos a prosperidade do Senhor nas nossas igrejas, as nossas vasilhas transbordarão, as nossas igrejas serão igrejas proféticas, igrejas cheias da unção, igrejas com prosperidade. Não vai faltar azeite na botija, não vai faltar azeite na tua vasilha, mulher. Receba essa unção, receba a unção de prosperidade. Coloque vasilhas, quanto mais vasilhas, mais amizades, mais vizinhas nós formos, mais vai ter o azeite do céu sobre nós, porque nós somos uma vasilha com uma medida exata, uma vasilha com uma medida transbordante, um azeite puro do céu está sobre nós. Você recebe em nome de Jesus? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que palavra! Nem eu sabia que Deus ia mandar uma palavra dessa do céu hoje. Meu Deus, obrigada, Jesus. Preparei nada disso, irmã. Olha isso. E aí a vasilha, ele fala, suas balanças e seus pesos são exatos, assim como as vasilhas para medir os produtos secos e os líquidos. Querida, Deus tem cevada para você, Deus tem trigo para você, não vai faltar nada, nem azeite, nem o seco, nem o líquido, em nome de Jesus. Eu sou o Senhor teu Deus, que tiro da terra do Egito. Obedeçam todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo em prática. Eu sou o Senhor. Aleluia. Levítico capítulo 19, versículo de 25 até o versículo 37. Para a glória do Senhor, eu te abençoo, eu te libero com uma medida exata. Você é uma vasilha linda, você é uma vasilha santa, separada. Há um processo de santificação, há um processo de remissão, há uma medida exata de Deus para você. Deus está medindo a gente. Deus vai colocar, querida, medidas exatas na minha vida e na sua. Deus, ele vem com uma graça, com uma palavra de sabedoria para mim, para você nessa manhã, que nem mesmo eu sabia que o Espírito Santo ia liberar sobre nós. Porque ele chegou primeiro, porque é primeiro com ele, essa balança de Deus é perfeita, né? Como o Daniel declarava, né? As balanças de Deus são formosas. Ah, querida, olhe para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus quer fazer e contemple as maravilhas de Deus, contemple a beleza de Deus, contemple a justiça de Deus, contemple e fala, Senhor, a tua balança, em tua balança não há falta nenhuma, a tua balança é formosa, a tua balança é justa, perfeita, aleluia. Olha que Daniel estava diante de uma circunstância, irmãs, de muitas injustiças. As pessoas olhavam para Daniel e tinham inveja dele. E elas queriam trazer decretos porque Daniel estava orando, porque Daniel estava tendo sonhos, visões. Havia uma unção sobrenatural sobre a vida de Daniel. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Daniel era sobremodo excelente. Então os inimigos não tinham nada, não viam nenhum erro na vida de Daniel, então eles tentavam tramar contra Daniel e eles começavam a inventar. Ah, vamos fazer o decreto tal, vamos fazer o decreto tal. Lembra? Quando a gente vê, né, Ciro amando Daniel, o que que acontece? Os inimigos vêm lá, cerca ele com um decreto e leva Daniel para a cova dos leões. E o Senhor livra Daniel da cova dos leões. Ai, a medida de Deus, ela é sobrenatural, ela é sobremodo excelente, ela é maior, ela é fora, né, da nossa dimensão
da nossa humanidade, das nossas experiências sobrenaturais. Quem já teve experiência do sobrenatural de Deus aí? Gente, como o Subirá fala, né? Realmente é um combustível para mim e para você. Orar no monte, ver céu na terra, contemplar o poder de Deus, contemplar as maravilhas do céu. Nossa, aquela foto de vocês ali na igreja, né? Sábado, todas as pastoras com as mãos levantadas. Gente, aquilo foi sobrenatural. Eu fiquei impactada com aquela foto, né, pastora Ju? Né, Zenilda? Vocês ali unidas com um propósito. Eu fiquei, todo mundo estava igual, na mesma medida, numa porção de graça, numa porção de sabedoria, uma vasilha que Deus está enchendo para a glória dele. Então, querida, não se distraia. Esse é um ano que nós não podemos nos distrair. Não podemos exigir do outro aquilo que nós não temos. Não podemos exigir uma medida, uma balança exata, porque Deus olha primeiro para mim e para você. Primeiro eu. Primeiro a minha medida. Deus fala aqui, olha, eu vou pegar a sua vasilha, eu vou pegar o produto de medir seu para ele ser a referência para o outro. E aí Deus vai colocar na balança. E aí, eu queria tanto, né, ter trazido a minha balança, Deus vai colocar na balança aqui, ó. Você tá aqui como referência. Sabe aquela quando você chegava no açougue e tinha lá os pezinhos? E aí você comprava a carne e ele botava do outro lado? Primeiro a referência e você a referência. Primeiro a sua medida exata e aí depois Deus vai medir o outro. Deus vai medir as suas ovelhas. Deus vai medir aqueles que vão vir visitar a sua igreja. Deus vai medir os estrangeiros, porque Deus fala sobre visitas, né, nas igrejas que são os estrangeiros. E Deus fala, coloca na balança. Coloca para medir, mas você é a referência, a forma que você se comporta, a forma que você é. Então eu quero liberar sobre você palavras gentis, doçura, graciosidade, leveza, suavidade, gestos de amor e carinho. Gestos, queridas, você vai ser articulada. O Espírito Santo está colocando uma medida nova. Você não vai fazer virar o olhinho, você não vai fazer bico, pelo contrário, você vai ter gestos de amor, gestos de carinho, gestos de pacificadora. Você é uma Abigail, você é pacificadora. Gestos de alegria, o seu sorriso cura, o seu sorriso é uma medida exata da glória de Deus, aleluia! Mulher, sorria mais, porque o teu sorriso tem uma medida do céu, aleluia! Oh, glória! Eu não vejo os serafins chegarem, ai, hoje eu estou com uma preocupação, não, eu olho para os serafins, querubins, e eu vejo eles sorrindo, porque há a manifestação da glória de Deus. Alabaxere cantaramanais. Ah, querida, uma unção sobre nós. A harmonia, um bom senso. Sabe quando você carrega essa medida de ter esse equilíbrio, de saber ter a sua essência, de saber, sabe, manifestar a sua graça, chegar chegando, né, pastora? Mas ao mesmo tempo ser graciosa, ser harmoniosa, ser um bom perfume de Cristo, ter o bom senso em nome de Jesus, ter uma harmonia, você vai ser harmoniosa, oh, aleluia! Sabe, queridas, sim, às vezes eu falo, Senhor, eu até conversei ontem com uma moça, falei, será que você pode ministrar pra gente, né, sempre nos nossos cultos, um violão, a gente sempre tem falta de instrumentos, e o Senhor falava, filha, os instrumentos, as harpas de hoje, né, é quando você me clama, quando você sorri, quando você tem gestos, toca a tua trombeta, toca a tua trombeta, toca a tua harpa, Davi. O Senhor levanta a minha vida e a sua e fala: quando você é harmoniosa, quando você tem bom senso, quando você tem equilíbrio, você toca a harpa do céu. Amém? Os demônios saem correndo, porque quando você vem, há uma graça, há uma unção do Senhor. Querida, que seja um tempo, então, aonde você vai andar na sua vasilha cheia, na medida cheia, você vai andar com generosidade, sendo uma mulher justa, sendo uma mulher que entende as medidas exatas do Pai. Há uma graça de justiça sobre nós, há uma unção de generosidade. Ontem eu falei para as meninas, né, que a unção que o Senhor ministrava ao meu coração, de que quando nós estamos servindo, quando nós estamos trabalhando, aquilo que ninguém vê, aquilo que você limpa, aquilo que você faz de lembrancinha, o cartaz que você faz, o tempo que você gasta organizando um grupo, arrumando, ligando para fulano, colocando as coisas no lugar,
você está servindo, e serviço é uma disciplina espiritual. Serviço, ele é para você ser espremida. E sabe o que sai nessa unção? Generosidade. A unção da generosidade, da gentileza do Espírito Santo, ser uma mulher gentil, ser uma mulher, né, tão preciosa, a unção que o Espírito Santo brota, dessa gentileza, né, dessa bondade, dessa misericórdia que vem do Senhor. Você recebe em nome de Jesus? Eu recebo. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, porque eu nunca imaginei sonhar com essa palavra e o Senhor nos deu essa palavra nessa manhã. Querida, há uma unção na sua vasilha que você não pode esquecer. Há uma medida para mim e para você que você não pode esquecer. O Senhor nos chamou e Ele nos enviou para que nós possamos ser simples como pomba e espertas como serpente. Não adianta fugir da medida de Deus. Eu sinto muito, o sistema é dele, foi ele que instituiu as ordens dele e ele está dizendo para mim e para você, quando estiver pesado, quando estiver cansada, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Foi o Senhor que instituiu, foi ele que nos levantou e ele disse para mim e para você, você precisa ser simples como uma pomba e você precisa ser esperta como uma serpente. É estranho, mas quando Deus manda, a gente só obedece. Tem coisa, irmã, que a gente obedece. Na hora que a esperteza vem, você fala: Nossa, como que eu pensei nisso? Gente, como que eu vi fulana? Sabe, você foi tão sagaz, assim, tão. Você falou: Meu Deus, eu percebi aquela situação, tá? Eu percebi essa situação. Você tem que ficar assim, irmã. Tem que deixar o Espírito Santo derramar a essência que Deus mandou do céu para você. Porque você é uma vasilha cheia. Você é santa, separada, porque você é uma medida exata para esse tempo. E olha que coisa mais poderosa. Foi Deus, foi o próprio Jesus que nos instruiu. E quando ele manda, a gente obedece. Ele falou: vocês vão ser pastores e a porta é estreita. Vocês vão ficar na porta. A porta é estreita, porque nós temos, né, que pastorear as ovelhas dele. Aleluia! Glória a Deus! Então há uma unção, irmãs, que só a graça do Espírito Santo derrama sobre nós quando nós estamos ali no nosso lugar, na nossa igreja. É engraçado, né? Quando a gente vai na igreja da outra, é maravilhoso, a presença do Espírito Santo vem, mas a gente não tem autoridade nenhuma. A gente chega lá, a gente vê alguma situação, mas a gente não manda. A gente não tem o quê? Porque cada uma tem o seu, o seu curral, cada uma tem o seu pastoreio. Amém? Você recebe isso? É uma medida de Deus. Deus colocou limites para mim e para você. E nós precisamos obedecer os limites de Deus. Nós podemos até dar olha, faz isso, vamos fazer junto. As ideias aqui, né, fluem, né? A gente está sempre em comunhão no partir do pão. Há algo muito poderoso. O Senhor nos levanta então e ele fala: filha, você é uma pastora. Pega o teu cajado, cada uma tem a sua medida e anda nela. Pastorei as suas ovelhas, pastorei aquilo que Deus te confiou. As outras pessoas, os estrangeiros, aquelas que vêm para feridas, né? Aquelas ovelhas, amiga, eu vou fazer uma viagem, cuida da minha ovelha aí, tá tudo bem, porque a ovelha é do Senhor, nós somos o reino, né? Nós só temos cada uma aqui o seu curral, cada uma a sua estrebaria, mas tá tudo bem. Nós temos os campos dos pastores. Cada pastor tem o seu campo, né? É, como a palavra de Deus diz, Jesus nasceu em Belém, no campo dos pastores, né? E aí tá tudo bem. Essa é uma medida exata de Deus. E aí o Senhor fala para mim e para você: cuide daquilo que Deus te confiou. Há uma unção de cuidado. E o Senhor fala: vigie, vigie como nunca antes, porque o ladrão, ele vem. Meu Deus, essa é uma medida de Deus, é uma instrução de Deus e nós não podemos fugir dela. Irmã, vigia de dia e de noite, para que você não entre em tentação. Vigia de dia e de noite, porque o teu inimigo está estreita. O joio quer semear na madrugada, quando todo mundo está dormindo. Então fica ligada, pede a Deus sonhos, pede a Deus discernimento, porque o Espírito Santo está derramando sobre nós uma unção nova, um fôlego, uma unção de medida. A tua vasilha vai produzir muito azeite. O Espírito Santo está derramando sobre você uma unção de respeito. Vocês sabem que a vasilha, né, que era separada,
com um fim próprio. Ela era pura ou ela era impura? Ou ela era profana? Lembra disso? A vasilha era respeitada. Há uma unção de respeito sobre nós. Há uma medida justa, sacudida e transbordante da glória de Deus para mim e para você. Você recebe? Há uma unção de respeito. Irmãs, até os demônios, eles vão ter que se submeter à ordem que você dá do céu. Outro dia tinha uma andarilha lá na minha porta da minha igreja. Toda vez que eu vou em cima dela, ela corre. Eu peguei ela, corri atrás dela, fui atrás do caminhão e falei para ela: eu não te quero ver aqui. Se tu não, ela não aceita Jesus, ela não fala o nome de Jesus, totalmente perturbada, né, a mente vazia, cauterizada. Eu falei: em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu te repreendo, Satanás. Aqui não é o teu lugar. Tu não fica intimidando aqui as pessoas aqui na porta. Porque não é nem salvo nem liberto. É só para intimidar. É só para causar embaraço. Sabe aquele espírito de confusão? É só isso. Satanás gosta disso. Mas você tem uma unção de respeito. Você recebe em nome de Jesus? Vamos lá, rapidão. Olha só. Nós vamos entender que as medidas, as vasilhas, cada uma com o seu fim, elas andam juntas, elas ficam guardadas no mesmo recipiente. Há um cuidado do céu para mim e para você. Há uma generosidade do Senhor em colocar as vasilhas na sala do templo, na sala dos utensílios. Olha, Deus, até isso, Deus fala. Filho, eu estou protegendo vocês, eu estou guardando você. Esse lugar é um lugar saudável, é uma sala separada. A casa de Lloyd é um lugar que o Senhor nos separou, que o Senhor nos chamou. Nós vamos sermos protegidas, a uma unção de casa de Deus, de proteção, sala dos utensílios do céu. Olha, uma linha, então, uma unção para nós de, quem lembra? Volume, medida, como é que é, gente, que eu li? Eu esqueci. Como é que é? Comprimento, peso e volume. E medida, né? São 4, ó. Medida, volume, peso e cumprimento. Olha que coisa mais poderosa. O Senhor tem essas 4 porções para mim e para vocês. Sabe o que Deus falava ao meu coração? Agora, gente, tudo veio do fundo do meu coração. A minha listinha é muito simples, olha, não tem nada a ver. Eu separei o Salmo 37 para a gente ler hoje. E aí o Senhor fala assim, é sabedoria. Uma unção de volume, uma unção de sabedoria de comprimento, uma unção de sabedoria de medir, uma unção de peso, de sabedoria. 4 esferas de sabedoria para a gente estar compacta, para a gente ser exata, para a gente ser justa, para a gente ser sacudida e transbordante para a glória de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Ai, mano, não tô entendendo que sabedoria é essa, mas eu sei que Deus tá mandando para mim e para você, e eu quero, eu preciso. Como a pastora clamou nessa oração, Senhor, manda sabedoria, porque nós precisamos de mais. Tudo que temos ainda é pouco, tudo que sabemos ainda é pouco, toda inteligência ainda é pouco. Senhor, nós precisamos mais, nada tá tão bom que não possa melhorar. Manda mais, um comprimento, um volume, uma medida, um peso, uma medida exata da glória de Deus. Uma sabedoria sobremodo excelente. E para a gente terminar, uma unção de sabedoria vem junto com uma submissão de obediência, posicionadas no lugar. Não saia do seu lugar. Não saia daquilo que Deus te deu. Quem é você? Você é uma pastora, você é uma esposa, você é uma mãe, você é uma mulher apaixonada por Jesus, você é uma mulher, sabe, incendiada pelo Espírito, você é uma vasilha que carrega o azeite, a prosperidade do Senhor. Tem coisa que você vai tocar e vai prosperar, porque você carrega essa unção, essa medida. E é você que Deus confiou. Por isso você tem que ter muito entendimento daquilo que é para você fazer, daquilo que é para você pesar, para você medir e para você colocar como volume. Eu te abençoo com essa palavra e eu declaro o Salmo 37 sobre você, querida. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E Ele não deixará claro como alvorada que você é justa, como o sol do meio-dia. Você é inocente. Em nome de Jesus, descanse no Senhor e guarde por Ele a paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam
o mal. Evite a fúria e não se irrite, isso te levará ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra como herança. Em nome de Jesus, eu te abençoo, selada, abençoada, eu também, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém, querida? Glória a Deus. Senhor seja sobre ti e que você seja essa mulher despertada nessa manhã, a uma unção de modo excelente para mim e para você. Meu Deus. E eu quero só fechar. Falta 4 minutos para falar para você que Deus colocou no meu coração esse propósito, né? A gente não ficar refém. Eu convidei tanta gente para estar aqui, mas todas têm, né, têm justificativas, todas estão vivendo janeiro, né, gente? Estão vivendo o começo do ano, todo mundo tá cansado, todo mundo tá precisando se deleitar no Senhor, né? Eu vejo isso, né? As pessoas querem estar aqui para receber, né? Mas elas estão também nesse mesmo lugar que eu e você. Então Deus colocou no meu coração para nós fazermos 52, né? Nós temos 52 semanas, porque nós estamos fechando um ciclo e em fevereiro a gente inicia um novo ano, né? Daqui da Casa de Lloyd, que a gente começou em fevereiro e qualquer uma que entrar vai ter um ano, né? Em fevereiro a gente faz um ano e aí Deus colocou no meu coração, né? Da gente estar ministrando umas às outras e da gente fazer aquele Talmudim do Jesus Cop, que ele está fazendo 52 semanas de devocionais, uma por toda semana, né? Ele faz uma. E, gente, eu já fiz o Talmudim, eu não sei se vocês já fizeram, é maravilhoso, né? É muito sábio. E hoje a gente vê que foi muitas influências, né, dele para mim e para você. E são 52 semanas. E a gente está sempre ministrando uma pequena devocional antes das nossas aulas. Às vezes nós vamos trazer, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós vamos trazer aqui palestrantes, universo, mas a gente tá, sabe, com uma. A gente não anda por necessidade, a gente não anda pelo que vê, a gente não anda, né, por oportunidades, nós vamos andar por propósito. Então nós vamos ter um começo e um fim de um propósito. E o que o Senhor vai fazer no meio disso vai ser só o também de Deus. Lembra quando, né, Raquel vai oferecer água, né, pro servo, né, de Jacó, ele fala, e também darei para os teus camelos. E aí ela casa-se com Isaac, lembra? Que ela é escolhida para ser a menina do Isaac. Então, o nosso também vai ser pessoas convidadas, nutri, doutora, ginecologia, tanta coisa que Deus colocou no nosso coração. Eu convidei, né, essa ministra de louvor, falar de louvor, falar de como a gente se comporta com o líder do louvor, porque a gente tem muitas, né, guerras, muitas agendas, muita pressão com o ministério de louvor. E eu acho que vai ser muito sábio para a gente andar junto nesse lugar, saber ser instruída para liderar. Amém? Mas nós vamos andar com propósito. Você recebe em nome de Jesus? Eu vou colocar lá, não é obrigatório comprar, não precisa, tá? Porque a gente vai estar junto aqui, deu 8 horas. E eu já comprei, e se você também, depois eu vai ter o PDF, vamos esperar sair no PDF, a gente compra no PDF também. Não precisa comprar o curso, porque o curso dele é muito caro, é só mesmo as devocionais para a gente fazer junto. Eu creio que vai ser um tempo muito precioso e com propósito para mim e para você, dentro dessa sala do trono, dessa sala dos utensílios separadas. Você é uma mulher separada, uma mulher no processo de santificação. Você é santa, santa. Não deixe ninguém roubar essa virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Santa, porque só os santos verão a Deus. Amém? Ó, amo vocês, obrigada pelo sim de vocês nessa manhã, porque eu sei que não foi fácil, mas vai vir uma medida dobrada para nós. Amém? Um beijo, gente, amo vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vou deixar salvo. I love you. Vai, gente, que eu tô com dó de desligar.